Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida do Charles de Salvador. Um grande abraço aí para minha galera de Salvador. Tenho estado um pouco ausente, mas estou voltando, hein? Bom, o Charles gostaria de saber quais seriam os impactos e se seria benéfico a PEC do teto dos gastos públicos. Bom, Charles, a gente tem que dividir na população, governo e mercado, né? Para que cada um vai ter um impacto diferente. Em relação à população, no curto prazo isso não será positivo, porque vamos ter diversos gastos que serão cortados, gastos inclusive alguns deles que são importantes, mas que, diante dos políticos que nós temos, eles vão estar priorizando muito mais suas regalias e o status quo, né, o que já tem acontecido até agora, do que fazendo de fato mudanças, né, nos seus gastos, gastando no que deve ser gastado. Então, esse é um problema no curto prazo. Já no médio e longo prazo, aí eu já entro para a lógica do governo e do mercado. O mercado, para investir no país, ele precisa que esse país seja atrativo em termos de crescimento econômico. Você não vai investir em um lugar que suas vendas não aumentam e por aí vai. E para você ter um crescimento econômico, você tem que ter uma estabilidade na economia. E essa estabilidade econômica, ela parte de um pressuposto forte, é que tem um governo que não vai ao mercado o tempo todo tomar dinheiro emprestado para cobrir o buraco em relação aos seus gastos excedentes ao que é arrecadado. Tá certo? Por quê? Porque se o governo vai sempre ao mercado buscar recursos, dificilmente essa taxa de juros vai estar baixando. Lembremos que a taxa de juros é o preço do dinheiro. Se você quer mais dinheiro, se é o governo no caso, você vai ter que emitir títulos a taxa de juros maiores para conseguir arrecadar mais dinheiro, rolar mais dívida. Então, no momento que você equaciona seus gastos com suas despesas, você tem uma certa previsibilidade e isso é bem visto pelo mercado. Veja a situação atual da Itália. A Itália tem uma relação dívida-PIB muito grande, né? O PIB é o produto interno bruto, o quanto que é produzido basicamente pelo país em um período de tempo de um ano. No caso da Itália, um ano inteiro produzindo riqueza não é suficiente para pagar a dívida italiana, que é de 120% do PIB. Então, o que o mercado lê, você vai precisar recorrer ao mercado para tomar dinheiro emprestado e essa dívida pode chegar a um determinado momento que se torna impagável, tá certo? O problema nem é o tamanho da dívida, é a taxa com que ela cresce. Esse é o maior problema do mercado. Por isso que a Itália tem conseguido manter sua dívida 120% do PIB, em torno disso, com a taxa de juros baixa. Se fosse o caso brasileiro, onde a gente chegou a ter 14,25% ao ano, né, a Selic, você acaba montando uma bomba relógio e junto com a economia que não cresce, isso é pior ainda. Então, sim, nós precisamos equacionar nossos gastos com nossas arrecadações, eu falo governo brasileiro, né? Como na casa da gente a gente faz, para que a gente tenha credibilidade e que o Brasil possa diminuir suas taxas de juros e gerar uma sensação de a coisa aqui vai dar certo. Essa é assim que o mercado lê. Eu não estou utilizando uma linguagem simples, né? Tem muita gente leiga no grupo. Então, basicamente seria isso. Então, a gente precisa, sim, equacionar nossos gastos com nossas receitas, como também precisamos ter políticos que priorizem alguns gastos em detrimento de privilégios. Basicamente seria isso aí. Atualmente, acompanhe um caso da Itália que você vai ver mais ou menos qual é o problema de você gastar mais do que arrecada. Tá bom? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.